No Estação Nacional, sempre com a intenção de trazer as principais informações de maneira que os nossos ouvintes possam ter o acesso a essa informação de forma inteligível, de fácil compreensão, eu converso com o professor Eduardo Querini, cientista político, economista, ele que vai falar sobre o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4 na cidade de Porto Alegre, capital gaúcha. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Caleb. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. Sempre é um prazer conversar nesse momento que é importante para o cenário político nacional, para a conjuntura econômica em geral, que é o julgamento do ex-presidente Lula, o recurso. Afinal de contas, professor, do que Lula é acusado a ponto dele recorrer para o TRF4 lá em Porto Alegre? De modo geral, Lula está sendo acusado de ser proprietário do triplex no edifício Solaris, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, condenado em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro, e essa sentença está sendo analisada a partir da Operação Lava Jato, ou seja, o triplex ele tem uma relação direta com os escândalos de corrupção que envolviam as empreiteiras e o governo do PT e essencialmente o ex-presidente Lula. E existem provas efetivas de que ele é culpado desse caso? Bom, a acusação alega que existe provas e evidências que, apesar de não estar na propriedade, no nome do ex-presidente, há uma grande relação dessa forma travestida de deixar ocorrer uma lavagem de dinheiro com ocupação de patrimônio por conta das benesses nos contratos que as empreiteiras tinham com a Petrobras. Então isso é fundamental para a condenação. Segundo aspecto é que a lavagem de dinheiro envolve uma série de ilícitos, desde o âmbito tributário, mas no campo penal. Afinal de contas, você ocultar patrimônio, usar desvios de recursos públicos, usando como prerrogativa a força do poder político que então o ex-presidente tinha, é condenável e é também uma das premissas do combate à corrupção hoje no Brasil, em que envolve figuras representativas dos partidos políticos da República Brasileira e que praticamente todos os ex-presidentes da transição democrática estiveram envolvidos, e a sociedade brasileira está dando um basta nisso, que é justamente condenando todos os envolvidos em corrupção, tráfico de influência, corrupção passiva, ativa e formação de quadrilha, que é o que está em andamento a partir da condenação do caso do triplex no edifício Solaris. Professor, falando em condenação, caso condenado, muito se fala sobre a prisão do ex-presidente Lula, né? Se for condenado, ele poderá ser preso agora? A princípio, não. Ele pode recorrer nas diversas instâncias. Aliás, esse é um dos problemas da justiça brasileira, a morosidade. As etapas recursais ainda vão envolver uma série de caminhos tortuosos e que não vão levar à inegibilidade nem à prisão imediata do ex-presidente Lula. Se criou um senso comum. Então a sua afirmativa é que não levará ele à inelegibilidade, ou seja, poderá ser candidato no ano de 2018 para qualquer cargo político, seria isso? Com todas as questões colocadas e recursos apontados, possíveis recursos, o ex-presidente estará no jogo eleitoral, independente dessa condenação, a não ser que ocorra uma celeridade que seja extemporânea ao padrão usual das cortes judiciais brasileiras, principalmente o STJ e o STF. Vamos supor então que isso aconteça, professor. Caso ele se torne inelegível, não possa então participar, por exemplo, das eleições presidenciais de 2018, o que acontece com o nosso país a partir daí? Bom, de modo geral, nós estamos num ano de incertezas políticas muito graves. Nós não temos candidatos à altura da representação que se exige para o momento que nós vivemos. Uma conjuntura de crise política, uma conjuntura de crise econômica, e os postulantes que estão colocados na bandeja eleitoral são
postulantes que não têm capacidade de agregar, coisa que o ex-presidente ainda possui. Mas isso não lhe garante a possibilidade de assumir caso ele venha participar do processo eleitoral e tenha uma vitória, até porque tem a questão da ficha limpa também em jogo. Então, o que está colocado nesse julgamento o foro privilegiado, é a questão da ficha limpa, mas essencialmente a ideia de que o brasileiro tem que expurgar da cena política pessoas que estão envolvidas com corrupção, partidos que se tornaram facções mafiosas que assaltam o erário público e que, no final das contas, demonstram o quanto custa caro eleger corruptos e partidos envolvidos com a corrupção. O Lula estar no processo ou fora do processo não altera a incerteza política diante de um cenário que exige um estadista, coisa que nós não temos hoje. Não se cria estadista em laboratório, muito menos por força do grito, como muitos querem criar, e nem mitificar e deificar determinadas personalidades políticas. Se fosse num país, numa república séria, esse julgamento não teria o espetáculo, vamos dizer assim, o protagonismo, a exposição que vem tendo. Seria certamente, né, professor, um motivo de vergonha nacional a não ser explícito, não ser divulgado, não ser comentado, e infelizmente é uma situação, né? Nós fazemos a cobertura para manter e tentar através dela levar a conscientização ao povo brasileiro daquilo que acontece, de muitas situações, né, que nós estamos vivenciando e que nós não podemos tapar os ouvidos nem os olhos para a realidade da nossa nação. Infelizmente terei que interromper a nossa entrevista em razão do nosso tempo, mas fico muito grato, né, pela explicitação aqui do seu comentário, da forma muito coerente com que faz esta avaliação sobre a questão judicial do país, né, e também da morosidade, né, da processualística brasileira e das esferas da nossa justiça que acabam inviabilizando a moralização da nossa nação, da política da nossa nação, e nós vamos continuando tocando o barco sempre com o papel de cidadão e também de informação, de imprensa responsável na intenção de levar a informação correta aos nossos ouvintes. Muito obrigado, professor Eduardo Guerini. Ok, com toda certeza. Só para finalizar, Caleb, para não deixar a margem, a gente vê inclusive no julgamento a morosidade no voto. Na verdade, se fosse levar a sério a ideia de você fazer uma explanação, uma leitura do voto é desnecessário, porque quem deve fazer isso, analisar isso, são os advogados de defesa e os próprios juristas e os desembargadores que estão no processo. Então nós estamos mais ou menos naquela ideia de que uma exposição vai fazer um convencimento quando já se sabe que os votos estão decididos e que a nação brasileira deveria dar um passo à frente e não ficar olhando para o retrovisor. Mas é essencial explicitar esses fatos que mancham a República Brasileira e que denigrem a imagem da classe política brasileira.